Nosso assunto de hoje é a viagem do apóstolo Paulo de Israel até Roma. Deus, o Todo-Poderoso, já havia profetizado que ele iria testemunhar em Roma. O profeta Ágabo havia profetizado que ele seria preso. Uma vez preso, ele foi julgado. Mas não havia motivo para nada. Então, os judeus resolveram matá-lo. Quando se viu em perigo, Paulo, que era cidadão hebreu e romano, apela: eu quero ser julgado por César, eu quero ir para Roma. E aí então o governador decidiu que assim seria feito. Para você ter uma ideia, Paulo entra dentro do navio para ir para Roma como prisioneiro. Prisioneiro. Imagina que eu fosse pregar num dos maiores países do mundo. Imagina que você fosse pregar num dos maiores países do mundo. Você aceitaria aí como prisioneiro? Você não ia reclamar horrores. Mas Paulo aceitou. Veja bem, dentro do navio tinha o capitão e os tripulantes. Tinha o centurião e os soldados. Tinha os viajantes e tinha os prisioneiros e a carga. Na verdade, se tinha alguém na primeira, na segunda, na terceira classe, Paulo era da quarta classe, da última. Ou seja, dentro do navio ele não era nada. Ele entrou por baixo dentro do navio. Mas logo que começa a viagem e chega num determinado porto, Paulo avisa: olha, tá vindo uma tempestade aí. E vai haver muito prejuízo para o navio, para a carga e até para nós. Ele fala isso com o centurião. O centurião vai até o capitão e fala: olha, tem um prisioneiro meu aí que está dizendo que está vindo uma tempestade, que nós vamos ter problema. O capitão fala: não, quem vai acreditar num prisioneiro? O centurião preferiu acreditar no capitão. Não vai ter nada, não vai ter problema. Só que quando a viagem começa, a tempestade chega. E quando a tempestade chega, começa a aparecer a diferença entre o apóstolo Paulo e as demais pessoas dentro do navio. Em Atos, capítulo 27, versículo 37, diz que havia 276 almas no navio. 276 pessoas, agora, tomado por uma tempestade avassaladora. A tempestade durou, segundo Atos 27 e 27, 14 noites até que o navio batesse numa praia. 14 noites de tempestade. Aí muitas vidas já começaram a questionar o seguinte: quem é esse homem que consegue descobrir que uma tempestade está chegando? Onde? Como? Quando? Que Deus é esse que revela para esse homem? Aí que você começa a perceber, sabe o quê? Que Paulo começa a se distinguir no meio das pessoas. Ele é uma pessoa diferenciada. Ele tem acesso a Deus. No mar, açoitado por uma tempestade, o barco à deriva, jogando coisa fora, 14 noites. E só tem um que sabe o que vai acontecer. Sabe? Se você é de Deus, se eu sou de Deus, nós somos diferenciados. Se Deus quiser pegar você de baixo e colocar você em cima, ele coloca, porque ele é Deus, é ele o Todo-Poderoso. A situação de Paulo já começou a mudar quando as pessoas começaram a ver que ele era um homem de Deus.
Isso muda você. Isso muda a sua situação em relação às pessoas que você vive. Isso muda a sua situação diante da igreja, diante da família, diante do bairro, da cidade onde você mora. Porque Deus pode agir de forma sobrenatural. De forma sobrenatural, foi revelado a Paulo que haveria uma tempestade e que haveria prejuízo para o navio. E agora a tempestade chegou. Todo mundo temendo a morte. Ele não. Ele tranquilo. Ele só de boa. A diferença é essa, meu querido. Quando você é um homem de Deus, quando você é uma mulher de Deus, os céus te avisam, os céus te socorrem, os céus te ajudam. E as pessoas ficam boquiabertas de ver o que Deus está fazendo na sua vida. Por isso, continue na presença de Deus. Ande na presença de Deus. Deixa Deus te dirigir. Deixa o Espírito Santo te guiar. Porque você vai ser uma pessoa diferenciada nessa sociedade que nós vivemos. Atos 27, de 22 a 25. Mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque essa mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. Eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. No meio da tempestade, o vento, a chuva, açoitando o barco de todo lado, eles descarregando o barco de todo o peso possível. E de repente o apóstolo Paulo vem e diz: eu estava conversando com Deus nessa noite. E Deus mandou um anjo falar para mim que eu tenho que ir para Roma. Eu vou testemunhar lá em Roma. Então não tem como escapar disso. E todas as 270 e poucas pessoas que estão nesse navio, ele deu a vida de vocês todos para mim. Olha, opa. Aí o Paulo começa a dar ordem. Fala: olha, prepare uma comida, todo mundo come, porque vocês vão precisar de energia para abandonar o barco. Depois descarrega toda a carga do barco, joga tudo fora, porque Deus vai nos salvar dessa situação. Perceba que ele começa a dar ordem. Tinha um capitão no navio, tinha um centurião que era o líder dos prisioneiros, e tinha um prisioneiro que começa a dar ordem dentro do navio. Gente, ele entrou lá por baixo, agora ele já está lá em cima. Começou a dar ordem dentro do navio. Para pensar. Agora veja o que acontece depois. Passa 14 dias de tempestade. O navio se aproxima da ilha de Malta. Ninguém sabia ainda qual era a ilha. De repente, a profundidade do mar começa a diminuir. Os tripulantes do navio querem abandonar o barco. Aí Paulo chama o centurião, falou: olha, eles são os que entendem de mar. Eles não podem abandonar o barco agora, que senão vai ficar ruim para nós. O centurião manda cortar os batéis, jogar os barquinhos no mar. Não deixa ninguém sair. E você percebe, sabe o quê? Que Paulo começa a dar ordem para o centurião. Dá ordem para todo mundo dentro do navio. Agora, quem mandava era ele. Ele era o dono da situação. Porque ele era o homem de Deus. Eu sou o homem de Deus. Você é a mulher de Deus. É você que manda. Sabe por quê? Porque você pode entrar por baixo, mas Deus te coloca lá em cima. Porque ele te dá autoridade espiritual. Você entende? O barco encosta numa praia. As ondas começam a destruir o barco.
todo mundo pega alguma madeira, alguma coisa, e todo mundo corre para a praia. E todo mundo se salva. Todo mundo se salva. Todos salvos. 270 e poucas almas. E todos estão liberados. Todos estão salvos. Todos estão receberam socorro de Deus. Vou dizer uma coisa para você. Compara essa viagem de Paulo a Roma com a nossa viagem pela vida. Você tem um Deus, o Deus da Bíblia Sagrada, que é um Deus humilde e que exige humildade de você. Por isso, você vai enfrentar situações em que você terá que ser humilde. Mas não se preocupa, não. Você está por baixo, mas você vai terminar por cima. Você está lá na cauda, mas você vai terminar por cabeça, porque Ele é Deus. E é Ele que manda. Ele manda na terra e no céu. Então, não desanime, não se desespere, não pare no meio do caminho, não pare de lutar, de trabalhar, de viver, de adorar esse Deus. Não pare. Sabe por quê? Porque a vitória está ali na frente. E você não vai terminar por baixo, não. Você vai terminar por cima. Porque o Senhor é Deus. O céu, na terra e até embaixo da terra. Todo mundo se salva. Todos descem na ilha de Malta. Todos saem da tempestade, da situação, do naufrágio, bem. Aí os bárbaros reúnem todos eles, 276 pessoas, fazem uma fogueira para eles se aquecerem. É o último capítulo do livro do Atos dos Apóstolos. Todo mundo se aquecendo na fogueira. Paulo resolve ajudar. Aí ele pega um ramo e vai jogar na fogueira e uma víbora parece pendurada na sua mão. Uma víbora mortal. Aí o que os bárbaros começam a dizer? Esse cara não é bom mesmo. Esse cara deve ser muito ruim. Porque a justiça divina livrou ele do mar. Mas agora ele vai morrer. Porque essa víbora é tremendamente mortal. E ficam esperando que ele morra. Porque todo mundo ali assistindo de camarote a morte do apóstolo Paulo. Só que a morte não acontece. Ele não morre. E todo mundo olhando, esperando ele se estertorar, se estribuchar, espumar, morrer. Não acontece nada. O homem está intacto. Daí um começa a virar para o outro e dizer: ele deve ser algum tipo de Deus. Ele deve ser um Deus, ele deve ser um semideus, ele deve ser alguma coisa. Aí vamos parar a narrativa aqui, vamos pensar um pouco. Dentro do navio, 276 pessoas, 270 e poucas almas, sabiam que ele era um homem de Deus. Sabiam que Deus estava com ele. Sabiam que Deus havia livrado eles da morte. Mas o pessoal da ilha não conhecia ele. Aí você começa a entender por que a víbora pegou na mão dele. Porque a partir daquele momento, Deus ia mostrar para o pessoal da ilha que Deus estava na vida dele. O pessoal do barco já conhecia. O pessoal da ilha não. Mas agora o pessoal da ilha também estava descobrindo que ele era um homem de Deus. Deus não só tirou ele de prisioneiro para líder espiritual no navio, mas agora estava tirando ele de náufrago a líder espiritual da ilha. Você pode entrar por baixo, mas Deus garante a vitória. Você
pode começar por baixo, mas você vai terminar por cima. Se você for humilde e deixar Deus trabalhar na sua vida, a vitória vem, porque Ele é o Senhor. Ele é Deus. Então deixa Ele trabalhar na sua vida. A Bíblia diz que não demorou muito, o governador da ilha estava com a mãe doente. E Paulo vai lá e ora pela mulher. E Deus cura. Irmão, o milagre da víbora, mas o milagre da cura foi o suficiente para ele pregar o evangelho para todo mundo e todo mundo passar a ouvir ele. É diferente, irmão. É diferente. É diferente quando você vai dizer, Jesus salva, cura, batiza, liberta, e de repente Deus faz um milagre. Ele está endossando você como um homem de Deus, um ser espiritual. Ele está te tirando de baixo, te colocando em cima. Falando, não, eu assino embaixo do que esse homem fala. É diferente, irmão. É diferente. Deixa Deus usar você. Deixa Deus tomar a sua vida. Deixa Jesus transformar você num discípulo. Deixa esse livro aqui, ó, ensinar você o que você deve fazer, o que você tem que fazer. Entra nas regras desse livro. Aprende com ele. Você vai ver quanta coisa boa Deus tem para fazer na tua vida. Você pode ter começado por baixo, mas você vai terminar por cima. Se você entra num bairro, num trabalho, numa firma, você pode entrar por baixo, mas Deus não vai deixar você sair por baixo. Você vai sair por cima, porque Ele é o Senhor. Ele está na sua vida. Muda. As pessoas vão começar a olhar para você e dizer, quem é você? Você tem alguma coisa diferente. O que é que você tem? É lógico que tem alguma coisa diferente. Você é a luz do mundo, você é o sal da terra. Onde você anda, algo espiritual brilha em você. Onde você está, a atmosfera do lugar é salgada, é temperada. Temperada. Deus tempera o ambiente. Você entende? Você passa a ser respeitado, passa a ser querido. Por quê? Porque Deus te dá essa autoridade. Ele é o Senhor, é Ele que manda, é Ele que faz. Então deixa Deus fazer na sua vida. Paulo já tinha sido colocado por cima dentro do navio. Paulo foi colocado por cima na ilha, quando a víbora picou ele, ele não morreu, e curou a mãe de Públio. Agora, todo mundo da ilha veio até ele, pregou o evangelho, fez o que quis. E a Bíblia diz que ele orou por todos os doentes da ilha, e todos foram curados. Peraí, gente. Peraí. A Bíblia diz que todo mundo da ilha foi curado. Todo mundo pode ser curado? Pode. É só crer. Todo mundo pode. Dentro de uma igreja, todas as pessoas podem ser curadas? Podem. É só acreditar. Na ilha, depois de que eles viram aquele milagre, eles acreditaram. E todo mundo foi curado. Aí a Bíblia diz que trouxeram presentes para Paulo. Paulo saiu como prisioneiro, ele não tinha nada, De repente ele recebe tudo o que precisa e muito mais como presente. Ele saiu de Israel sem nada. Agora ele tinha uma bagagem enorme para levar embora. Deus te dá tudo.
curou todo mundo da ilha, pregou o evangelho, aí o centurião foi lá, preparou um navio, e ele entra agora dentro do navio por cima, com bagagem. Se ele tinha entrado como prisioneiro, vamos colocar assim. Capitão e os tripulantes, o centurião e os soldados, os viajantes e os prisioneiros. Paulo era a 4ª classe. Agora ele já entra como 1ª classe. Paulo não tinha bagagem, tinha só ferros, correntes, prendendo ele. Agora até a bagagem ele tem. Por quê? Porque Deus o exaltou de tal maneira que ele saiu de baixo e foi colocado por cabeça. Tudo o que veio a ele veio pela graça de Deus. É pela graça. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, isso vem de Deus. É pela graça, só que precisa de fé. Eu preciso de fé, você precisa de fé. A coisa para acontecer tem que ter fé. Por que você ora e jejua? Para ter fé. Por que você estuda a Bíblia? Para ter fé. É a fé que vai resolver. Então, creia, a partir de hoje, creia. Creia, somente creia. Deus vai fazer milagre na tua vida. Deus vai fazer milagre na tua família. Deus vai fazer milagre na tua casa. Deus vai fazer milagre na tua história. Deus é grande, Deus é poderoso, somente creia. Paulo vai fazer a viagem de prisioneiro a líder. Nós estamos fazendo uma viagem pela vida. Você pode ter sido o último aluno da sua escola, o pior aluno. Você pode ser o pior crente da sua igreja. Mas você não precisa terminar assim. Você pode ser o mais pobre do seu bairro. Mas Deus, você vai estudar, trabalhar, e Deus vai mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar a sua família. Você pode começar por baixo, mas você não precisa terminar por baixo. Assim como Paulo fez aquela viagem e Deus o exaltou sobremaneira, você pode passar pela vida e Deus fazer uma mudança enorme em você, na tua família, na tua casa, nos teus amigos, nos teus vizinhos, em tudo. Ele é Deus. Ele é Deus. Você entrou na vida. E talvez você esteja passando dificuldades. Está na hora de mudar. Comece a crer que Deus vai fazer contigo durante a viagem por essa vida, como fez com Paulo na viagem até Roma. Ele foi até Roma, ele alugou uma casa, ele era um prisioneiro que vivia pregando para baixo e para cima. Você entendeu? Por quê? Porque o poder de Deus nele era tanto que as autoridades deixaram ele à vontade. Ele ficou durante anos pregando o evangelho e apresentando Cristo para os romanos. Na verdade, vamos colocar em outras palavras. O maior império do mundo foi conquistado pelo cristianismo. E o maior enviado de Cristo a Roma foi o apóstolo Paulo. Paulo conquistou Roma para Cristo. Paulo invadiu e dominou o império. É verdade que os cristãos sofreram muito antes que isso acontecesse. Mas você vê que o milagre começou dentro do navio, foi parar na ilha de Malta e depois continuou acontecendo em Roma. E Deus fez essa obra maravilhosa. O que Deus não pode fazer com você? O que Deus não pode fazer comigo?
Para pensar, hoje eu sou professor aposentado da rede pública, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus de Caraguatatuba. E sabe o que eu era? Eu era boy de beira de praia, eu vivia aí pelos pagodes da vida. Eu acreditava que eu viveria no máximo 50 anos e ia acabar mal, eu ia acabar mal. Ou com bebida, ou com droga, ou morrendo atirado num lugar qualquer desse litoral. Já estou com quase 70 anos e viajei pelo Brasil inteiro falando de Jesus Cristo. Olha o que Deus fez comigo. Pensa no que Ele pode fazer com você. Vai mudar a tua vida. Vai mudar a tua história. Vai mudar tudo. No nome de Jesus.